70. Mais 16, mais 18 desde o edito do decreto de 5. Só aí já dá 86 anos, né? Então dá 88. E ele, para ter nascido em Judá, 88. Precisaria ter mais, pelo menos uns 6, 7 anos para lembrar de alguma coisa. Então, pelo menos, vai para os 94 anos. Ele era um ancião, o senhor tinha muita idade. Deus usa um homem nessa idade. O que parece, irmãos, que Deus só usa onde alguém fala que Deus usa jovem, né? Parece que Deus não usa velhos. E eu quero inverter esse quadro de novo hoje. Deus usa um homem e acompanhado também de um moço. E o moço era Zacarias, um moço novo, que devia ter uns 16 anos. Ou, quem sabe, perto de uns 30. Porque parece que ele não tinha começado aí o seu sacerdócio. Porque ele era da linhagem sacerdotal, o Zacarias. Então Deus usa esses dois. O montão que está me ajudando e outros mais que estão com a Bíblia, Deus para mim, isso. Para mim, entrar na lição agora. E olha, agora nos sobra 40 minutos. Êxodo 5, 1 e 2. E os profetas Ageu, Zacarias, filho de profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que eles profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadak, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. 6 a 16. 14. Nós ouvimos a leitura mencionando a atuação ministerial de Ageu e Zacarias, do governador e do sumo sacerdote. Vamos agora para a inauguração da casa. E os anciões de Deus, e edificando, esperando pela profecia do profeta Ageu, e de Zacarias, filho de e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme a uma casa de Israel, conforme a mandada do Senhor, Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do reinado. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a congregação desta casa de Deus com alegria. Até 16. Só até o 16. Então veja bem, 4 anos depois, ele não está vivo. E ele percebe, e ele vê, e ele participa da inauguração. Ele parece que um dos únicos profetas que profetiza e vê cumprido. Porque a maioria deles profetizaram as mensagens de Deus para tempos muito longínquos. E não viveram para ver cumprida a palavra que Deus lhes deu. Poucos, Eliseu andou vendo, por exemplo, profetizou que haveria uma fartura aonde a essas horas e viu isso acontecer. Elias, naquele texto de ontem, eu achei que o autor fosse prender um pouco mais ao texto, ele prendeu mais ao tópico. Ele disse, Elias ouviu o ruído do antigo chegou. Sobe como que eu estou ouvindo, como é que tem ruído? Não tinha nenhum. O que é estava ouvindo? O que é o ruído da chuva? Só o barulho dela caindo? Olha que no verso 41 que ele deu foi fantástico, para mim foi fantástico. Só faltou a explicação que ele fosse aprofundado no texto mais. Então ele já começou a ouvir, irmão, os trovões, os relâmpagos, as nuvens trombando uma com a outra e o barulho da chuva, sem ter subido ao monte a orar, sem nada, sem o moço ter visto. Depois ele mostrou uma nuvem. Eu peguei outro assunto, não peguei naquela mensagem. A mensagem que Deus deu foi outra, que eu recebi foi outra, totalmente diferente. Aquela foi boa, foi para a igreja. A mensagem que o pastor recebe, você leu um texto para mim, agora eu estou estudando para vocês. Se vocês citassem esse texto para mim, eu ia tirar isso aqui mais do que eu estou estudando para vocês. Eu não fico do que a pessoa está falando, eu procuro captar um pouco antes. Mas o que eu queria mostrar com isso? Eles voltaram agora, Deus os abençoou, mas eles estavam em cima de uma multidão. Sabe por quê, meus irmãos? Vou apagar isso que o senhor vai sentar. Agora eu vou a lição, vou usar esses 40 minutos que eu tenho. A senhora paga, muito obrigado. Já está secando. E não dá o tempo quente ali. A tinta aqui é boa. Pois bem. Porque, veja o que está na introdução. Eu queria destacar mais um assunto, mas deixa para lá. Já pensou só o nome do Zorobabel, já me
mostrando aos irmãos, Deus está dizendo, eu estou lhes abençoando, e vocês agora vão ficar na indiferença, vão ficar, sabe, na negligência, na letargia. Já viu quando Deus está nos abençoando? Por exemplo, a escola dominical. É uma área, irmãos. Eu quero lhes dizer que em alguns trimestres, o assunto é melhor do que a apostila do SECADS. Vai além. O SECADS não perde porque a gente tem muito mais campo, muito mais tempo. E os irmãos perdem a oportunidade. Por exemplo, essa matéria. Quem veio, quem tem o material, quem estudou, isso equivale a estudar a síntese do Antigo Testamento, profeta menor, com um dos melhores professores, porque ele, comentarista, é especialista na língua hebraica, pós-graduado em língua e literatura hebraica. Portanto, é uma riqueza. O que a gente não teve quando estudou, você tem agora. Entendeu? E outra, tem um detalhe interessante. Ageu começa a profetizar 2 meses depois, começa a Zacarias. Não parece, né? Parece que um veio, depois veio outro, e não é assim. Um está trabalhando, Deus levanta mais ou menos como hoje. E a gente pensa assim, por exemplo, que a história parece que demorou tanto, e é uma coisa tão longínqua. E é isso que nos, automaticamente nos desloca do conhecimento bíblico necessário. E aí ficamos obreiros maus biblistas, obreiros com má formação bíblica. Portanto, a escola dominical era para dar todos os obreiros, presbíteros, diáconos, não era para estar dentro de casa. Da letargia, negligência, a preguiça, até um relaxo. Era para estar todos. Para as irmãs e os obreiros enquadram no que está em produção. Eu fico, irmão, sabe, inconformado com o obreiro que não dá valor ao ensino bíblico, porque vai pregar o que depois? Mensagem tópica, tocada, sabe? Pregar de tópica, bênção, Deus abençoa, abençoa, abençoa. Ó, Deus está contando aqui, olha, não vá pensar que 3 meses de trabalho cobre 16 anos de preguiça. Está escrito na missão. Vamos agora para. É isso que está aqui. Eles queriam já ser. Deus está dizendo, olha, ele não apagou, muito obrigado. Eu semeei da Babilônia, um sujeito para abençoar agora. Deus está preparando a coisa com 70 anos agora, eu fico de braço cruzado. Faça uma coisinha, dou um diazinho, me churuca. Dou um diazinho no monte. Dou um dia 5 horas da manhã, e já quero que Deus abra as portas e me abençoa. Está aqui. Ele fez uma pergunta, não sei se compreendeu. Se a carne santificada na água, se tocar, santifica? Não. Mas se tocar coisa imunda, então assim é vocês. Até quando vocês forem imundos. Se o senhor trabalhar com 3 meses, quer ser abençoado? Tem que lavar muito, meu filho. Como dizia meu pai, tem que deixar o corpo, né, meu irmão? Sim, não funciona, né? Nós vamos para a introdução. Mas deixa você ver. E desse aqui, agora só para vocês terem uma ideia. O pastor não estava, convidou para ir no jantar na sexta-feira. E eu fui, fui maluco. Fui lá fazer uma leitura de um texto. Aproveitei, fui no jantar, na convite. Ele estava montando o obreiro, veio para a operador. Ele apresentou para o campeonato. O senhor José Abel, pastor, apresentou para o presbitério. Agora o senhor falou na cara dele, estou 5 anos e 4 meses aqui. Nunca me adaptei com essa igreja. Mas como é que pode um negócio desse? Porque não foi transparente, né? Você está aqui há 5 anos. Chega a hora de você apresentar documento para o diaconato, você não é homem suficiente, honesto para dizer, pastor, eu não me adaptei aqui. A minha mulher, quando eu me aponto para a igreja, diz, naquele lugar, eu só vou por causa de você. Não me separe porque você é uma negação. Não, eu sou homem assim. Olha, não estou me enquadrando, não está dando certo. Não faça nada por mim. Deixe-me aqui até eu decidir para onde eu vou. Eu não fico recebendo, sabe, dá a impressão que eu estou bem, enganando as pessoas. Eu não sou assim, não. Se eu não estiver bem, não estou bem. Não vou, ninguém existe em mim. Eu não estou disposto a ficar ali. Aí chegou o presbitério e uma coisa, me deixa o pastor falou para mim. Está uma lista, quem não está em ordem na convenção, vai ser descredenciado. Pode descredenciar sempre lá embaixo. Eu não pedi, ele pediu sim. Eu sou ruim para deixar passar as coisas erradas. Eu não pedi. Ele pediu sim. Quando exigiram e tiveram uma lista de 3 documentos, inclusive uma carta da esposa, não foi assim o senhor? O senhor assinou? A esposa assinou? Concordou. A CPI é um documento de um criminalista, castor de protesto dele de 5 anos atrás. Você foi atrás de tudo, gastou dinheiro e perdeu tempo. Demora quase um mês tirando toda a documentação. Aí chegou a hora, você sabe que vai ter convenção. Ah, não vou pagar não. Que isso, rapaz? Você é macho. Não é. Assume, paga. Mas eu não vou, não tem problema. Você enquadrou na situação que
para você exercer o seu ministério, você está ligado ao ministério estadual, a uma convenção estadual, a uma convenção geral. Ficou com a cara, para mim parecendo a cara de um bolo quando encroa. Mas eu não estou ali, tudo me toca. A verdade tem que ser dita. As pessoas sararem dos seus pais. Fale, pastor, por exemplo, usando um exemplo, às vezes, por exemplo, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, estou fora de comunhão, eu tenho um comércio, e aí o pastor conhece a minha situação, aí ele vai lá no meu comércio, ora para o meu comércio, unge o meu comércio, é certo, ou não é melhor falar a verdade para mim, o pastor fala a verdade para mim, irmão meu, volta para o caminho do Senhor, volta para Deus. Como é que fica, pastor? Depende muito da cabeça. Aí o senhor está me colocando como juiz de uma mesa. E cada um é assim, cada cabeça é um mundo, cada um tem uma sentença. Então depende muito do pastor. De repente, o pastor tem aquela tendência de orar, de visitar, de ungir, de ajudar. Percebe? Uma questão pessoal aí. Agora, o senhor está afastado. Ir lá orar pelo Senhor, pelo que é seu, não é pecado. Agora, deixar o Senhor totalmente não visitar, aí não opção, entendeu? Então depende muito da cabeça. Tem pastor que você não carrega a igreja nas costas, não carrega ninguém nas costas. Eu sou o contrário, eu carrego sim. Eu faço o que eu posso para ajudar. E até o que eu não posso, eu peço ajuda para alguém que tem força, que tem lombo mais forte que o meu carregar. Sabe por quê? Porque o sujeito tem vocação e foi chamado para ser pastor, seja pastor completo. Entendeu? Por isso eu não posso ser juiz nessa questão e nem dizer que está errado, porque depende muito da cabeça, da chamada, do coração de cada um. Tem gente muito emotiva, tem gente muito racional, tem gente que tem simpatia, tem gente que tem muita empatia, tem gente que tem muita antipatia. Percebe? Não dá para pedir. Porque o correto aí seria o quê? Visitar, orar. A Bíblia manda orar pelos reis, pelos que estão em ministro. E a maioria deles são espíritas, maçons, macumbeiros, ateus, é ou não é? E a gente fica orando, esse presidente mesmo, essa presidente. Oh, Deus abençoa. Eles que eram como pessoas, não deve ser abençoado. O pessoal abençoa o governo brasileiro, ou seja, a Constituição todo. Por quê? Eles não se param, compreendendo uma coisa, não compreendem que eles são a favor do amor, eles são a favor da cultura da morte. Mas deixa eu ficar quieto, eu falo muito, eu digo, e deixa o meu tempo passar. E hoje o comércio Não, isso aí não. O comércio degrau, cadeia, isso aí não se usa. A Bíblia não muda um dia as coisas assim. As únicas coisas que podem e foram ungidas no Antigo Testamento foi o santuário moral que Deus fez, foi consagrado. Hoje não se consagra mais nada com unção. Se ora, até por exemplo, tem coisa que eu não acho correta. Por exemplo, tem um irmão que compra o carro, pede oração, tudo bem. Mas manda a chave do corpo e o pastor ora e consagra na obra de Deus. O carro não vai ser usado, não vai ser usado por ele. Ou vai dar carona para um outro se ele quiser. Então, não é? O que é consagrado para a obra de Deus não pode ser usado fora. Você ganhou um instrumento. Não pode ser usado, por exemplo, se o pastor vai sentir essas cadeiras, num forró, numa festa, aí elas não cumpriram a finalidade para que foi dada. É ou não é? Tirar um instrumento daqui, aí fica errado. Agora, ungir comércio não tem condição. Eu fui chamado para orar por umas vacas na fazenda. Sério? E o meu sogro tinha orado pelas vacas, a mesma fazenda. Ele estava garimpando, eu cheguei lá. Meu sogro não tinha muito Bíblia, porque Deus me deu um pouco mais. Comecei a conversar com ele, esse moço aí tem mais Bíblia do que eu conheço mais. Aí falou, pastor, vem aqui, o senhor, minhas vacas estão correndo. O senhor ora e unge as vacas. Eu não faço isso. Eu não era nem crente. Até me hospedou, fiquei uma semana na casa dele. Eu falei, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou orar pelo senhor, pela sua mulher aqui na sua casa. E eu vou dar uma volta. Eu sozinho vou dar uma volta em toda a sua propriedade. Se o senhor quiser me acompanhar, tudo bem. E eu vou repreender todos os limites. Mas eu não vou ungir nenhuma vaca.